Sejam bem-vindos, meus caros alunos de Publicidade e Propaganda, de Propaganda e Marketing, de Letras e de Comunicação Social e Jornalismo. Gostei de ver. Gostei de ver. Próxima vez eu me candidato. Bom, vamos então apresentar os nossos participantes. Bem-vindos aos professores também, né? A todos os convidados. Vamos começar então a nossa noite aqui de conversas e vamos então apresentar os convidados. Então, primeiramente, eu apresento a professora Tânia Sandrone. Do Instituto Palavra Aberta, Andrea Tissenbaum. E agora uma salva de palmas para o nosso convidado palestrante, o senhor Francisco Viana. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito à Unip nessa parceria para os debates da coleção Pensadores da Liberdade, a professora Marisa, o professor Moretti e a professora Tânia, e a presença de todos vocês aqui hoje à noite para uma discussão que a gente considera muito importante, que é a discussão da liberdade de expressão. Nós, do Instituto Palavra Aberta, somos uma união de esforços de importantes entidades, como a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANER, e a Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Nascemos há quase 5 anos atrás, como um instituto sem fins lucrativos que defende a plena liberdade de ideias, pensamentos e opiniões. Promovemos a liberdade de expressão e de informação manifestada na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão comercial e na livre iniciativa como pilares fundamentais da democracia e de uma sociedade avançada e sustentável. Há quase 1 ano atrás, nós iniciamos o que hoje é o Centro de Estudos do Instituto Palavra Aberta. Promovemos debates nas faculdades, procuramos nos aproximar cada vez mais da academia e promover o estudo e a discussão sobre questões relacionadas a esses temas. Esse ano estivemos em 3 universidades em São Paulo, a experiência tem sido super bem-sucedida, e trouxemos hoje o Francisco Viana, que é jornalista, um dos articulistas do livro 1 da coleção Pensadores da Liberdade, que vocês encontram no nosso site, www.palavraberta.org.br. Vocês podem baixar o livro no site, é gratuito. Sugiro que façam isso, que conheçam mais o nosso trabalho, porque no ano que vem a gente vai ter um link diretamente para o Centro de Estudos e vocês vão ter ótimas surpresas. Então, boa palestra para todos e boa noite. Antes de começarmos a palestra, só um aviso. Vocês devem ter recebido algumas filipetas para fazerem as perguntas. Então, durante a palestra, os B10 vão estar passando, os rapazes vão estar passando para pegar as filipetas com vocês e entregar para quem não recebeu as filipetas, né? E aí vocês só precisam levantar a mão, quem tiver alguma pergunta para fazer, levanta a mão, o B10 pega e aí traz para que eu e a professora Tânia possamos fazer uma triagem e fazer a pergunta para o palestrante, tá? Então, deixo agora, se me dão licença, eu vou apresentar o palestrante. Jornalista e mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, Francisco Viana iniciou carreira como repórter nos principais veículos de imprensa do país, como o jornal O Globo e a revista Isto É, e acumula larga experiência como consultor de comunicação em grandes empresas. É autor da trilogia Referência em várias escolas de comunicação, é o título dessa trilogia de Cara com a Mídia, Comunicação Empresarial de A a Z,
e Hermes, A Divina Arte da Comunicação. Francisco Viana também é articulista do Terra Magazine e da ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Então, agora, com a palavra, o nosso ilustre convidado. Boa noite. Queria agradecer o convite, agradecer à mesa a apresentação e as palavras da Andréa. Eu, de um modo geral, eu gosto de falar sem coisas escritas. Mas como o tema da liberdade é um tema muito complexo e muito amplo, eu escrevi e vou ler algumas coisas, nós vamos comentando e discutindo. Eu não gostaria de concentrar a minha fala na questão da liberdade individual, não gostaria de falar da liberdade interior. Eu gostaria de dar continuidade ao artigo que eu preparei para o livro Pensadores da Liberdade, que é justamente de pensar na liberdade e construir a democracia. Quando eu vejo vocês aqui, um filão assim de recordações encantadas me vem à cabeça, porque é como se eu me tornasse um duplo de mim mesmo. Quer dizer, de um lado eu estou aqui falando e de outro lado eu me vejo aí do lado de vocês. E por que essa duplicidade de imagens, né? Eu sou de uma geração que lutou, eu, por exemplo, fui clandestino durante algum tempo, contra o regime militar, justamente em defesa da liberdade que hoje nós vemos materializada em grande parte, ou acima de tudo, na Constituição, e, de outro lado, sendo vivida pelo país em 26 anos consecutivos de eleições sem qualquer trauma institucional. Isso é muito importante, é muito vital, porque como a geração de vocês, diferentemente da minha, quando eu tinha a idade de vocês vivem a liberdade, então, muitas vezes, é difícil se dar valor a essa mesma liberdade. E o que eu gostaria de falar é justamente da matriz, ou das matrizes teóricas dessa liberdade. Então, quando eu vejo vocês aqui, me vem esse filão de recordações que vai desde os primeiros momentos no jornal até hoje em dia, onde nós temos, de um lado, uma grande liberdade, de outro lado, em função dessa liberdade, nós temos os problemas advindos da liberdade, que são problemas fantásticos, e eu não estou falando no sentido de serem grandes problemas, mas que são problemas que a geração de vocês vai enfrentar, e que o Brasil de amanhã, o Brasil daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele não vai ter mais a cara da minha geração. Ele vai ter o rosto da geração de vocês, porque é a geração de vocês que vai construir essa democracia no sentido mais amplo que se possa dar à palavra liberdade, que ela começa e termina pela liberdade política. Porque sem a liberdade política, a liberdade ela se transforma, algo que eu vi, que eu estive no Chile pouco antes, eu saí do Chile pouco antes de Allende cair. E Salvador Allende, para quem não conhece, foi um presidente deposto pelo golpe militar chileno e que foi eleito com 33% dos votos e que tentou avançar muito mais do que ele tinha em retaguarda. Mas isso é história, quem não conhece a história, valeria a pena dar uma pesquisada sobre isso. Mas eu conheci um deputado nessa época, eu tinha 20 e poucos anos, em que ele foi fazer justamente um discurso sobre a liberdade. E ele pegou um passarinho e começou a falar da liberdade cada vez mais entusiasmado. E, num determinado momento, ele disse que a liberdade era o passarinho, e solta o passarinho. Só que ele apertou o passarinho com tanta força que o passarinho morreu e perdeu o sentido simbólico do discurso. Então, a liberdade, sem a liberdade política, ela perde o seu conteúdo mais essencial, que é o conteúdo do diálogo entre o nosso interior, que precisa ser livre, e essa liberdade é uma construção, e a liberdade exterior, que é a liberdade política, que também é uma construção, que é o que nós estamos fazendo. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos que eu gostaria de ler para vocês.
O primeiro ponto é uma definição de Adorno sobre liberdade. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que a liberdade é conquistada por meio da destruição de um espantalho fabricado sob medida. O que ele nos remete com essa frase, né? A destruição de um espantalho fabricado sob medida. Ele nos remete a uma discussão sobre a questão da ordem e da liberdade. O que vem primeiro? A ordem e a liberdade. Se nós olharmos historicamente, o Brasil é um país que foi construído com a ordem vindo antes da liberdade. E não é preciso nós irmos muito longe para nós vermos que na nossa bandeira está lá, ordem e progresso. O que significa isso para a nossa sociedade? Significa que nós, historicamente, nunca conhecemos o Instituto da Liberdade. Nós conhecemos uma liberdade concedida. Nós vivemos durante toda a história, e eu não queria falar nem do Brasil colônia, nem do Brasil império, eu queria me ater à história do Brasil republicano. Nós vivemos todo esse processo histórico com o povo, a sociedade, à margem do processo político. E quando eu digo à margem do processo político, é porque, enquanto a Europa, no curso, vamos dizer assim, nossa, a luz está batendo aqui no meu olho muito forte, eu vou passar para lá porque eu não estou conseguindo. Só um minutinho. A luz está batendo muito no meu olho. Bem, então vamos retomar o fio da meada. Na nossa sociedade, nós temos, assim, historicamente, uma grande desconfiança do povo. Quer dizer, o nosso processo político ele foi um processo construído sem liberdade, que, por sua vez, é uma herança da cultura portuguesa. Porque se nós formos estudar a história de Portugal, nós vamos ver o seguinte, que Portugal foi um país que se manteve isolado e à parte de todo o grande ciclo de debate político que na Europa se inicia com o Renascimento. Ou seja, se inicia antes do Renascimento, se inicia no fim da Idade Média. Então, entre os séculos XIV ou XV e o século XX, a Europa conheceu todas as tendências políticas. Por exemplo, no século XIII, era muito comum os evangélicos, que naquela época eram revolucionários, invadirem e tomarem o poder em cidades inteiras na Europa. Com que perspectiva, né? De preparar a terra para a vinda de Cristo. Isso é um processo histórico muito rico, mas que, a partir do século XV, XVI, isso vai fazer com que nós tenhamos um arco histórico que vai durar 400 anos e que o Brasil e Portugal ficam à margem desse processo. Então, quando nós entramos na República, a liberdade era muito mais uma liberdade teórica, muito mais uma liberdade retórica, do que uma liberdade de fato. O que eu quero dizer, o que eu desejo dizer com liberdade de fato? Liberdade de fato, eu quero dizer as pessoas exercitarem a liberdade política, a começar pela sua contradição, a começar por ter projetos e visões de mundo diversas. Então, o que acontece com o Brasil? Quando vem a República, nós vamos manter essa herança portuguesa, que é uma herança que vai se projetar durante todo o processo republicano até o ano de 1988, quando surge a nova Constituição. E o que acontece nesse ano e o que acontecia antes? Se nós fizermos um retrospecto muito rápido, nós vamos ver o seguinte, que durante até 1988, a sociedade brasileira esteve sempre à margem desse processo que nós podemos chamar de democrático ou de um processo de liberdade. A partir de 88, foi a primeira vez na história que se construiu bases legais, eu estou me referindo a bases constitucionais, para que o exercício da liberdade se dê em sua plenitude. E o que se concebia como liberdade? Se concebia como liberdade, primeiro, uma liberdade total
de participação de todas as tendências políticas na sociedade, o que nunca existiu antes. Porque, se nós formos estudar a história do Brasil, nós vamos ver que quem vai trazer a ideia de organização do proletariado, do operariado, a ideia de greves, vão ser os italianos. Os imigrantes italianos, que em sua grande maioria eram anarquistas, ou comunistas, ou socialistas, que trazem as ideias para o Brasil quando eles começam a crescer o caldo migratório naquele momento. Vocês terem uma ideia, o Prestes, que foi eleito senador da República, na primeira eleição livre que há depois do Estado Novo, ele foi cassado a partir da seguinte pergunta: numa guerra entre a União Soviética e o Brasil, você ficaria do lado de quem? Quer dizer, nunca houve na história brasileira essa tendência, ou essa capacidade, ou essa disposição de aceitar o contrário, de aceitar o contraditório, de aceitar o diferente. Então, enquanto a República, enquanto a Europa, em todo o seu processo histórico, vai viver todas as suas diversas experiências, o Brasil fica à parte. De outro lado, os Estados Unidos, que vai se afirmar como uma grande democracia, a partir não da necessidade, que é o que vai acontecer na Europa, mas a partir da igualdade de oportunidades, ele também vai incorporar todas as tendências políticas. Apesar de nunca ninguém ter ouvido falar nem do Partido Socialista, nem do Partido Comunista nos Estados Unidos, mas que existem e sempre existiram, só que nunca tiveram expressão na sociedade. Eu creio que nunca tiveram nem 0,5% dos votos. Mas o que eu quero chegar nesse ponto é que a liberdade, para ser entendida ou discutida, ela começa por essa falta de diálogo entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Porque a Revolução Americana ela vai se dar pela política. O que seria a política nos Estados Unidos? A política nos Estados Unidos, o que vai igualar os homens, seria a lei. Se nós formos olhar, todo o poder nos Estados Unidos, ele converge para o poder legislativo. O legislativo é que faz a grande mediação entre o executivo, desculpe, eu errei, é o poder judiciário. O judiciário é que faz a grande mediação entre o executivo e o legislativo. Na Europa vai se dar um outro processo, diferente. E o que vai acontecer? A liberdade vai ser sinônimo de quê? Vai ser sinônimo da necessidade. Então, como a Revolução Francesa é feita em nome da necessidade e a maioria, ou praticamente todos os seus líderes, são engolidos pelo processo revolucionário, que vai ser um processo, ao contrário do processo americano, um processo violento, porque o que se objetivava não era a igualdade de oportunidades, mas a solução dos problemas da necessidade, e eu estou falando da necessidade física, de emprego, de comer, de se vestir, porque a pobreza era muito grande. Nós vamos ter, teoricamente, uma influência americana que nunca foi levada à prática. E vamos, com o passar do tempo, virar as costas para a experiência francesa. Mas esses dois polos, queiramos ou não, ele vai... Que é isso? Um momentinho só aqui. Então, esses dois polos, acabou de entrar um demôniozinho no sentido do demos na nossa conversa. Então, esses dois polos no Brasil, eles vão se desencontrar, porque eles vão virar mais polos retóricos do que polos verdadeiros. E aqui, nesse momento, eu queria abrir um parêntese para explicar por que eles vão ser muito mais polos retóricos do que polos verdadeiros. Primeiro, porque nós nunca conseguimos aqui, nunca tivemos a disposição de construir uma cultura verdadeiramente democrática. Essa cultura verdadeiramente democrática, ela começa a ser construída de 26 anos para cá. Se vocês forem olhar, e vocês todos viveram isso, nós tivemos a última eleição, uma eleição, vamos dizer, aparentemente muito polarizada. Mas ela foi uma polarização em termos de discussão.
ela não foi uma polarização política nas ruas, como viveu a Alemanha no início do século XX, como viveu a Revolução Francesa, que durou quase um século para se institucionalizar, e se institucionaliza com a Comuna de Paris, onde morrem, na época, em 1870, morrem cerca de 30 mil pessoas, que naquela época era um número exacerbado. Então, nós nunca tivemos essa cultura democrática. O nosso desafio hoje é construir uma cultura democrática. E quais são as bases e os pressupostos para a construção de uma cultura democrática? O primeiro pressuposto é a abundância. Pode parecer até como é que se diz, um exagero dizer isso, mas é quase que impossível. Nós não temos no mundo uma história de um país que tenha sido democrático ou que tenha construído democracia sem abundância. As grandes democracias do mundo são 4, a rigor, né? Seriam os Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Inglaterra. Vamos tirar um pouco os países menores, tipo Suíça, etc. As grandes democracias de massas, grandes democracias grandes, todos esses países são países abundantes, porque é impossível se viver a liberdade sem haver uma sociedade de abundância. Quando os Estados Unidos começam a despontar como a grande referência de democracia, de liberdade, ele era o país mais rico do mundo. Esse é o primeiro pressuposto de uma democracia de massas. O segundo pressuposto é uma cultura democrática. Porque o que constrói uma democracia? O que constrói a democracia é a sociedade. Não é o povo bestializado. Esse é um título de um livro muito interessante sobre o alvorecer da República Brasileira. Então, quem constrói a democracia é a sociedade. Quer dizer, a sociedade, ela precisa ser democrática, ela precisa ter essa visão de que a liberdade não é uma dádiva, é uma conquista, faz parte dela. E que o indivíduo é um personagem importante nesse processo, porque não é em nome da supressão da liberdade individual que vai se construir uma liberdade para satisfazer as necessidades. Esse foi o grande problema e o grande impasse europeu, porque nunca se pensou, ou quando se pensa num certo sentido escassamente, ou não se aprofunda o pensamento, no sentido de se ter a liberdade como parte de uma cultura e não de uma supressão ou superação imediata da necessidade ou da necessidade daquele momento. Esse, eu diria que é o segundo pressuposto. E o terceiro pressuposto talvez seja o pressuposto mais importante. O que é que iguala os homens? O que iguala os homens é a lei. E por que a lei ela iguala os homens? Porque a lei, na verdade, é que faz a mediação entre a necessidade e a política. É do choque da necessidade e da política que dialeticamente se constrói a lei. Então, a lei é um processo mediador e que contribui decisivamente para que se tenha a construção da liberdade. E por que, mais uma pergunta, a lei tem esse condão? Aí nós começamos a aprofundar. A liberdade, ela em si, ela não resolve o grande problema que o homem tem. É que o mal nasce da liberdade. O mal não nasce do mal. Porque quando se tem o mal, e eu estou falando do mal, eu estou falando, me referindo aos regimes ditatoriais, aos regimes sem liberdade. Quando se tem apenas o mal, não se tem um processo dialético, não se tem um processo da mediação. Você tem o processo da imposição do mal. Mas, teoricamente, historicamente, a liberdade, ela não é suficiente para superar essa compulsão do homem para o mal. Freud explica tem uma teoria que eu vejo assim como muito rica, talvez a única no momento capaz de explicar o impasse que nós fizemos. Isso está num livro chamado O Mal-Estar da Civilização. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que o homem, para viver em sociedade, ele é muito reprimido. Então, a repressão é tal
que o prazer dele, a grande satisfação dele é transgredir. Então, que o dilema não está em se ter uma propriedade privada ou não se ter a propriedade privada. Porque na visão de Freud, o homem no início dos tempos, o homem primitivo, no sentido de primeiro, vem depois. A propriedade, vamos dizer, seria muito mais uma coisa rousseauiana. Quer dizer, de um homem, em um determinado momento, ele resolve colocar uma cerca e dizer, isso aqui é meu. Mas, segundo Freud, o grande problema está na tendência que o homem tem a suprimir os seus instintos para viver em sociedade. Então, o mal, no sentido freudiano do termo, o psicanalítico, não brota espontaneamente, mas ele é fruto da liberdade. Então, se nós tivermos uma sociedade que seja mediada por uma legislação forte, e não por uma repressão forte, mas, sobretudo, uma legislação que nasça de um contrato social, que nasça com a participação de todos, ou da grande maioria, das pessoas que estão envolvidas no processo político, aí nós teríamos capacidade e nós teríamos condições de superar o mal no sentido de que ele é produzido nessa relação dialética entre o que nós chamaríamos do bem comum, ou alguns autores chamam do bem supremo, e os impasses que vão surgir das necessidades sociais. Agora, havendo ou não impasses, é impossível nós pensarmos uma sociedade, qualquer que seja ela, sem algum grau de liberdade. E hoje, o que é que nós estamos sentindo e vendo como tendência universal? É justamente da liberdade se tornar um valor universal. Mas não é a liberdade pela liberdade. Quando eu comecei aqui, no início, a falar que eu ia me concentrar na liberdade política, é porque a liberdade política ela está na origem de todas as liberdades. Se nós formos fazer uma análise um pouco mais longa, nós vamos ver, por exemplo, a questão da comunicação. Nós temos ouvido falar muito hoje da questão do controle social da mídia. Num certo sentido, ou em grande medida, isso é uma proposição completamente fora, não é fora do lugar, é fora de época. E por que é fora de época? Porque a capacidade de se gerar informações e de se fazer circular informações por causa das revoluções tecnológicas é infinitamente maior do que a de qualquer época que nós vivemos. Se nós voltarmos no tempo e nos colocarmos, por exemplo, na época da Revolução Francesa, nós vamos ver o seguinte, que o grande drama dos revolucionários franceses era a grande quantidade, que atingia cerca de 80% da população, que era uma grande quantidade de analfabetos, que eram pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam se comunicar. Hoje nós temos as mídias sociais, independente dos seus erros ou acertos, que repercutem, educam e formam com todas as suas contradições. Mas o grande impasse que nós vivemos hoje é a necessidade também de que as pessoas tenham uma educação, uma formação e uma vivência de liberdade. É isso que eu chamaria da cultura da liberdade. Gostaria de voltar um pouco para essa questão do mal nascendo da liberdade. Esse talvez seja o grande impasse que nós estamos, eu diria que a nível universal e a nível de Brasil, em âmbito brasileiro, superando, mas com a lentidão que isso existe. Porque vejamos um exemplo. O que é o parlamento hoje? Se nós olharmos o que era o parlamento há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ele ficava localizado na capital de um Brasil, de um país ou de um estado. Hoje o parlamento ele se ramifica pela mídia. Se nós formos fazer uma análise mais clara e mais profunda, nós vamos ver que o parlamento hoje é a mídia, que a justiça é a mídia, que o executivo é a mídia. E o que é a mídia? A mídia, em outras palavras, ela reflete a capacidade, a disposição e a determinação da sociedade de se mobilizar,
de influir mais ou menos no processo político. Então, quando eu defendo a tese que a primeira das liberdades é a liberdade política, porque a liberdade política ela vai democratizar e favorecer a que as interioridades se afirmem. O que eu queria falar um pouco antes, quando eu esse parêntese? Se nós voltarmos aos anos 80, na mídia havia uma tendência que era o seguinte: isso nunca chegou no Brasil, é bom que se sublinhe. Por exemplo, você era um socialista ou era uma pessoa de extrema-direita ou de extrema-esquerda ou era um liberal, qualquer fosse a sua tendência política, de repente ele comprava o meu jornal. Mas o sindicato defendia via lei que ele não podia ser demitido, quer dizer, o jornal mudava a linha do jornal, mas você não poderia ser demitido por não querer mudar de linha, porque você tinha a sua tendência política, a sua vocação política, e aquilo precisava ser respeitado. Isso foi um momento, ou quase um momento, em que começa a cair o muro de Berlim. Porque o muro, ele provocou uma revolução fora do muro. Todos os direitos do trabalhador, todos os direitos da sociedade, os grandes direitos democráticos, eles vão surgir em função do muro. No dia que o muro caiu, se teve uma ilusão de que poderia se construir algo totalmente novo, sem a negação. E não deu certo. Então, a liberdade, ela pressupõe, em primeiro lugar, a negação. Ela pressupõe a abundância, ela pressupõe um parlamento. Quando eu estou falando forte, eu quero dizer um parlamento organizado, mas ela pressupõe, acima de tudo, a negação. E o que é a negação? Aquilo que é a convivência com o contrário. É aquilo que pode significar o diferente e que vai exigir de nós a tolerância. Porque a tolerância, a história da tolerância, ela é uma história muito rica e ela começa com a intolerância religiosa. Que antes de você ser protestante ou ser ateu, você era imediatamente excluído. Com o passar do tempo e o amadurecimento da sociedade, foi se incorporando as diferentes correntes religiosas. Hoje, e eu estou falando hoje longo, porque eu estou voltando ao século XIX, ao século XVII, a incorporação é das diferentes matrizes políticas. Então, a liberdade é exatamente isso. É quando nós jogamos fora um espantalho ou um boneco, ou seja o que quisermos, construído sob medida para a sociedade, e se substitui por outro que nasce da sociedade. E para concluir essa exposição, depois nós seguiremos os debates, que eu acho que serão muito mais importantes e mais interessantes, é que hoje, se nós tivéssemos de olhar o Brasil de verdade, de fato, aquele dístico ordem e progresso, ele está desatualizado. Nós precisamos pensar num novo dístico, uma nova narrativa da sociedade, que significasse liberdade, ordem e progresso. Porque a liberdade que nasce da ordem é uma liberdade. A ordem que nasce da liberdade é outra liberdade. A liberdade que nasce da ordem é uma liberdade engessada, que foi o que nós vivemos até hoje no Brasil. A ordem que nasce da liberdade é uma liberdade sem espartilhos. É uma liberdade, eu diria, que é uma liberdade livre, porque as coisas vão sendo discutidas não pelo salvador da pátria, não pelo aquele personagem que sabe tudo, que conhece tudo, que é o grande condutor das massas. Não, a liberdade nasce da sociedade. Essa é a grande novidade contemporânea que nós estamos vivendo. Porque se nós voltarmos só uma última remissão ao século XVI, XVII, que é o século um pouco anterior e um pouco posterior à Revolução Francesa, o homem descobre algo muito importante para o progresso da sociedade. O homem descobre que a felicidade podia ser vivida na Terra. E isso mudou tudo, porque antes a felicidade só existia para os aristocratas e existia nos céus. Então, quando há a Revolução Francesa, há episódios muito interessantes, que um deles era o seguinte: eu queria impressioná-la,
E eu era um aristocrata, o descendente dele. Levava André na minha casa, no meu palácio, e dizia: aqui estão os meus descendentes. Aí André dizia para mim assim: olha, meus descendentes não estão nem aí para os seus, porque os meus descendentes são industriais, são comerciantes, são trabalhadores, são pessoas que estão construindo e distribuindo riquezas. Hoje, nós estamos, sem deixar a distribuição de riquezas, nem a produção de riquezas, nós estamos entrando num outro ciclo, que é o ciclo de que a liberdade, a democracia, ela é inseparável de uma sociedade próspera, de uma sociedade capaz de gerar riquezas, capaz de distribuir riquezas. Toda essa fala, em suas grandes linhas, vocês podem encontrar amanhã no site do Palavra Aberta, também com acesso livre, é só consultar. Porque eu tive o cuidado de preparar um texto para fazer essa exposição para vocês. Mas, como sempre acontece, eu trago o texto só como um recurso de retaguarda, mas eu gosto de falar realmente assim, livremente, porque nós nos comunicamos melhor. Eu vou agora passar a palavra aos debates e aguardo as perguntas. Bom, alô? Que é o meu? Vamos começar então a receber as perguntas. Temos alguns alunos que querem. Levanta a mão, João. O rapaz vai pegar para você. Ricardinho, ó, aqui embaixo, ó, o João aqui. E aí eles vão trazer para a gente. A primeira pergunta que a gente tem a fazer, enquanto que não são recolhidas as perguntas, é a pergunta da professora Tânia. Como o senhor vê as manifestações que aconteceram pós-eleições, aí, esse final de semana, as manifestações de algumas pessoas que pediram a volta da ditadura militar? O grande desafio da liberdade, sem querer, de forma alguma, fazer uma apologia da liberdade. Não é essa a proposta aqui, nem a proposta do nosso encontro, porque seria isso vazio de conteúdo. As pessoas que fizeram as manifestações, elas têm, no fundo, são pessoas que têm medo. Na apresentação que eu acabei de fazer, eu coloquei que o mal nasce da liberdade. E é preciso saber, num regime democrático, num regime de construção do pensamento, de construção das liberdades, é preciso saber conviver com a oposição em todas as suas matizes. Sobretudo, ou a começar, talvez fosse a palavra mais exata, com as correntes mais conservadoras, com as correntes mais, eu não gosto da palavra direita e esquerda, com as correntes mais temerosas das mudanças. Não sei se vocês têm assistido a novela. Eu estava falando para a André que eu gosto muito de novela. E tem uma personagem, que é a mulher do comendador, que ela é feita sob medida para explicar essa pergunta. Ela é uma pessoa que, se dependesse dela, a monarquia não tinha acabado. Porque o que era a monarquia? A monarquia era o tempo não dialético. Era o tempo que se repetia a si próprio. O tempo de hoje, o tempo que nós vivemos, é o tempo dialético, é o tempo que exige mediação, que exige embate, que exige combate. E tem um momento que ela diz assim, o da democracia, que eu vou assistindo e anotando as coisas para alimentar futuros artigos, porque as novelas são muito populares e nós precisamos levar o conceito de liberdade para as pessoas. Então, é o seguinte, que a liberdade era como os piolhos, era o direito dos piolhos comerem um leão, que é uma metáfora absolutamente, que define muito o que pensam as pessoas que se reúnem para pedir a volta do regime militar. Agora, essas pessoas têm o direito de se expressarem da forma que elas quiserem. O que elas não podem é quererem dar um golpe de Estado, porque serão presas, porque irão contra a lei, e não podem se insurgir contra uma conquista
que é uma conquista da absoluta maioria da sociedade. Agora, no fundo, o que essas pessoas têm é medo da mudança, porque o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de mudanças muito aceleradas. E todos nós precisamos aprender com os conservadores e transmitir para ele tranquilidades. Porque o que é que o conservador tem medo? Ele tem medo dos sentidos. O filho dele, às vezes, é gay e ele é contra o gay porque ele tem medo que ele também seja. Se nós olharmos, a Maria Antonietta Macchiocca, que foi uma grande teórica italiana, ela escreveu um livro que chama-se Psicologia de Massas do Fascismo. Eu não conheço tradução em português desse livro, mas esse livro ela explica muito de onde vêm as raízes sexuais, as raízes de realização. E quando eu estou falando sexual, eu não estou falando só no sexo, no ato sexual, eu estou falando no ato da libido das pessoas, da vontade de ser alguém, e que as pessoas reprimem isso. E a mudança apavora muito determinadas pessoas que gostariam de ficar no tempo que o casamento durava 50 anos, que se tinha o imperador, ou que se tinha o grande pai. Então, é esse o sentido dessas manifestações. São manifestações anacrônicas, fora do tempo, e que não têm respaldo na sociedade. Pergunta do Elton Santos, do curso de Propaganda e Marketing. Ele gostaria de saber o que o senhor acha sobre o projeto do governo de regulamentação da imprensa. Eu já falei desse aspecto. Essa questão é uma questão que já foi ultrapassada em muito pelos avanços tecnológicos. E depois, todas as vezes que nós pensamos em censurar algo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando um poder a quem nunca deveria ter poder. Então, o Rui Barbosa, ele tinha uma frase que, para mim, responde tudo isso, e continua atual. Rui Barbosa foi um grande jornalista e um grande jurista do início do século XX. O que é que ele dizia? A imprensa tem males? Tem, mas tem virtudes também. Deixemos que as virtudes expulsem os males. Foi o que nós, mais uma vez, eu volto à questão de que o mal nasce na liberdade. Ele não nasce da liberdade, ele nasce na liberdade. Então, quem vai dirimir o mal não será um agente ou agentes do governo, nem uma lei, nem nada disso. O que vai dirimir o mal é o bem comum. Ninguém é obrigado a assistir televisão, a ver mídia, ninguém é obrigado a isso. Pode se desligar. Agora, a verdade é que a mídia, voltando à digressão inicial, ela se transformou hoje numa grande ampliação do parlamento. No início, ela funcionou como um partido político, mas um partido político em favor da democratização do país. Hoje, ninguém é obrigado a comprar um jornal. E também ninguém é proibido de criticar o jornal, de criticar a mídia. Quando eu estou falando de jornal, como eu sou uma pessoa de origem de impresso, eu chamo jornal o bolo inteiro, o pacote inteiro. Então, e depois tem uma outra coisa, a geração de vocês se acostumou com a liberdade, se acostumou com a democracia. O mundo se acostumou com a democracia. Então, eu confesso para vocês com toda a abertura de espírito, não me preocupa esses projetos de regulamentação da mídia, de censura. Sabe por quê? Primeiro que a Constituição proíbe qualquer manifestação de censura. Se tiver de ter discussões, será sempre a posteriori. Depois, nós temos cada dia mais uma sociedade mais livre, com uma cultura de democracia mais funda. E, por fim, não funciona. Porque cada brasileiro hoje, isso é muito bom, é justamente o contrário daquele personagem que viveu a Revolução Francesa no século XVIII. Cada brasileiro hoje sabe o que quer, e se não sabe, está começando a saber, quer participar, e não se faz nada nesse país, absolutamente nada, sem a mídia. Seja a mídia tradicional, sejam as mídias sociais, ou sejam as mídias que cada um de nós produz. Porque o país é muito grande. A nossa ideia,
a nossa perspectiva é ser um país grande, é ser uma grande democracia e uma democracia de massa. É difícil? É. Vai ter impasses? Vai. Mas o importante é que há a disposição para resolvê-los. E essa disposição não é de um partido, não é de um político, não é de um grupo de políticos. Essa disposição é da sociedade, que é uma sociedade não nihilista, quer dizer, não é uma sociedade que quer se destruir, e é uma sociedade que, a cada movimento, ela solidifica uma conquista. E a liberdade, as eleições, esse grande processo democrático que nós estamos vivendo, é uma conquista da sociedade. Alô? Estão me ouvindo? Então, várias perguntas são parecidas, são similares, né? Então, alguns dos alunos, por exemplo, o Walter Rosseto, de Publicidade e Propaganda, e a professora Su, abordaram questões parecidas, né? Então, eu vou tentar resumir aqui as duas perguntas para o senhor, Francisco. O primeiro, do Walter, fala a respeito da época da ditadura militar, que tinha censura e tal. Então, ele faz a pergunta se o atual governo estaria agindo parecido com o governo militar, com a censura, como está fazendo com a Veja, né, devido a essa recente edição da Veja, na véspera das eleições, né? E aí ele pergunta qual a diferença entre ditadura e o nosso atual governo. E a professora Su, aproveitando esse gancho da grande mídia, né, ela pergunta qual a sua opinião sobre o posicionamento da grande mídia no segundo turno, né, direcionado a um candidato específico. Veja, primeiro, não existe ditadura no Brasil. A ditadura acabou. O que nós podemos dizer é que existem heranças de uma cultura ditatorial, mas que também não se limita somente ao ciclo militar. Ela é muito mais profunda e ela tem raízes numa cultura que vem dos nossos colonizadores, que vem de uma aversão a tudo que significasse transformação social. Então, nós precisamos superar essa fase. No segundo turno, se vocês tiverem o cuidado ou a disposição, que é preciso ter disposição para rever isso tudo de novo, você vai ver o seguinte: primeiro, houve debates livres dos dois candidatos. O resultado foi admitido pelo candidato que não foi eleito, mas que foi o grande vencedor da eleição, porque não tinha voto nenhum. Quando terminou a eleição, tinha 50 milhões de votos. Eu escrevi um artigo sobre isso, que está, inclusive, no Facebook, circulando. Então, a posição da mídia foi a posição do Brasil que nós vivemos. Teve exageros? Teve. Teve problemas? Teve. Mas a justiça existe para isso, para mediar as tensões. Mas, se nós formos verificar, foram eleições absolutamente tranquilas. E é natural que, numa democracia que tem 26 anos, porque é a primeira vez que nós vivemos realmente um processo democrático intenso. Os Estados Unidos têm mais de 2 séculos. A Inglaterra, que foi a precursora de todas as revoluções, é de 1600, se eu não me engano, 1640. Então, são séculos de exercício democrático. E a Inglaterra foi um país, seguramente continua sendo o país mais livre do planeta. Então, é natural que nós tenhamos esses embates, porque o mundo perfeito, o mundo ideal, ele não existe. Esse mundo perfeito só existiu lá pelo século XVI, na cabeça de alguns teóricos mais religiosos do que práticos. E alguns iluministas também pensavam nisso. Mas hoje está cada dia mais evidente de que o mundo é uma construção imperfeita. Agora, nós conseguimos uma eleição onde a mídia teve uma participação ativa, onde os dois candidatos tiveram, eu estou falando dos dois candidatos do segundo turno, mas todos os candidatos tiveram pleno espaço para apresentar suas ideias, e que a mídia teve o comportamento que deveria ter. Uns se posicionaram contra, outros a favor, e a Rede Globo, por exemplo, que é vamos dizer, a grande
mídia nacional, teve uma cobertura absolutamente jornalística. Eu escrevi também sobre isso, porque se fala, às vezes, muito mal da mídia, mas sem se refletir sobre o papel da mídia. Que a mídia tem pressões internas dos próprios jornalistas, tem a pressão da sociedade. Então, eu vejo que, do ponto de vista de imprensa, de liberdade de expressão, foi uma eleição absolutamente livre. Tanto que o candidato que perdeu as eleições imediatamente reconheceu a lisura das eleições. Então, o que é preciso nós vermos, isso eu vou morrer insistindo, ver a realidade com os olhos não embaçados. Ver a realidade com olhos não embaçados. Porque quando vemos a realidade objetiva, desprovida das paixões que essa ou aquela tendência motiva, qual é a tendência natural nossa? É ficarmos cegos. E a pergunta que nós, jornalistas, que nós comunicadores, ou nós cidadãos podemos fazer, ou deveríamos fazer todos os dias, é o que é que nós podemos fazer melhor? Então, para concluir a resposta, nós saímos dessa eleição com algo também muito fundamental, que é uma situação eleita, que vai ter que mudar, vai ter que resolver os problemas que são comuns à oposição em situação, que são os problemas do país, e uma oposição fortalecida, que também, nesses últimos 26 anos, é a primeira vez que nós estamos tendo uma oposição real, com consistência. E mais, diria uma outra coisa, se fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos ver que é a primeira oposição não golpista, porque é uma oposição que vem sendo testada no processo, vem sendo testada na mediação social. E se nós olharmos ao longo da história do Brasil, por exemplo, o DN eram chamados das vivandeiras de quartéis. Quer dizer, viviam pedindo golpe porque sabiam que nunca ia chegar ao poder. E a oposição hoje pode chegar ao poder. E tem mais, a nossa sociedade hoje não é uma sociedade que clama ou que quer ou uma ditadura ou uma revolução, vamos dizer assim. A nossa sociedade hoje quer algo muito mais simples, que é a inclusão social. O Brasil é o país onde tem mais empreendedores individuais no planeta. Acho que mesmo se fosse fazer uma comparação com os Estados Unidos, eu não conheço uma pesquisa nesse nível, mas a Exame recentemente disse que são 6 milhões de brasileiros que são empreendedores individuais. Então, o Brasil hoje busca e está se movimentando por uma grande inclusão social, ou seja, o resgate de 3 séculos de não inclusão. Então, quando eu falo em ver a sociedade real, é porque nós estamos realmente caminhando para um processo de democracia de massas, onde a mídia transforma-se, sejam as mídias sociais, sejam as mídias tradicionais, ou seja, a mídia como extensão de um parlamento, da própria justiça e do próprio executivo, se transformou no grande mediador disso. As próximas perguntas da Estefânia, de PMK, do Vitor, de Publicidade e Propaganda, e do Antônio Scavone, também de Publicidade e Propaganda, gira em torno da mesma ideia. Eles acham que o monopólio da imprensa, eles perguntam se o monopólio da imprensa não é a censura de outras ideias. Não é utópico acreditar que a mesma sociedade irá espalhar inverdades, sendo que elas são apresentadas de maneira única, comparada com as mídias sociais, as redes sociais, em que o debate parece ser mais plural. Nós temos uma tendência a querer tudo regulado por lei. Isso é uma herança também portuguesa. O Marquês de Pombal, que foi, assim, vamos dizer, o grande artífice da exclusão de Portugal do processo social libertário da época, libertário ou não libertário, quando ele morreu, ele tinha 10 mil cartas sem abrir. Vocês imaginam, aquela época, nós estamos falando aí do século XIX, 10 mil cartas sem abrir é muita carta.
Então, nós temos uma tendência a querer regular tudo, fiscalizar tudo, quando nós precisamos hoje tirar esse caráter burocrático e deixar que a sociedade faça o que ela está fazendo, que é a sociedade resolver seus problemas. Nós já temos leis em excesso. Temos leis em excesso, nós temos que diminuir leis, diminuir partidos e aumentar a liberdade, porque a sociedade, ela sabe lidar bem com a liberdade. Basta ver as últimas eleições, foi um processo absolutamente tranquilo. Não houve uma mobilização violenta sequer. Claro, ocorreram bocas de urna, ocorreram prisões, houve candidatos que se sentiram ofendidos, houve tudo isso, mas dentro da lei e dentro da normalidade. Então, não precisamos ter mais normatividade nenhuma. O que nós precisamos é executar as leis que temos e aumentar o espaço público para as nossas conquistas. Outra pergunta recorrente é do Rinaldo, de jornalismo, do Júlio, de letras, do Israel, também, de jornalismo, e da Suelen, de letras, gira em torno do seguinte: o senhor acha que as redes sociais são as grandes causadoras do preconceito, né? E aí devem estar se referindo ao preconceito contra os nordestinos, contra outras minorias, enfim, dentro do âmbito da última eleição, né? E o Israel pergunta se, nessa eleição, principalmente nas redes sociais, se viu um debate muito partidário, muito inflamado. O senhor acha que esse fato compromete o assunto debatido, desqualifica? Olha, em primeiro lugar, a sociedade brasileira não é preconceituosa. O preconceito aflorou a partir de determinadas correntes ou pessoas que são preconceituosas e que seriam preconceituosas em qualquer lugar, e isso ganhou a mídia. A Hannah Arendt, que foi, né, porque está viva no pensamento, que foi uma mulher que trabalhou muito para que as pessoas pensassem, ela dizia algo que eu nunca esqueci, que a voz conservadora é muito mais ativa do que a voz não conservadora. E o que é que eu penso nisso, né? A Hannah Arendt, ela escreveu sobre a banalidade do mal. Então, o mal, ela tem uma força, muitas vezes, muito mais forte. Uma força mais forte não é no sentido de redundância, não. É no sentido de enfatizar a força. Porque o conservador, a pessoa que procura exprimir um preconceito, ela consegue uma repercussão que ela não deveria ter, mas ela é muito mais enfática, ela, até por o preconceito estar fora de moda, está perdendo lugar, desperta interesse, mas eu não vi de forma alguma que houve qualquer preconceito, ou que exista qualquer preconceito na sociedade brasileira. Até porque a eleição da candidata que ganhou a eleição não foi só um voto nordestino, foi um voto do conjunto da sociedade, esteve presente em todos os lugares. É um erro nós queremos dividir o Brasil em dois. O Brasil não se dividiu em dois, pelo contrário, o Brasil é um só. E, da outra forma, a radicalização entre partidos também é um fator natural, porque foi uma radicalização de ideias, de propostas. Não foi uma radicalização no caminho de um confronto físico. Não foi uma radicalização, por exemplo, como existia na Alemanha em 1918, 1919, em 1920, que as pessoas se matavam nas ruas. Não foi esse tipo de radicalização. E é preciso também nós voltarmos a ver a história das democracias. Recentemente, eu tenho um grande amigo que ele é louco para morar nos Estados Unidos. Ele tem dinheiro para viver 10 gerações ou 50 gerações. E outro dia eu levei para ele um livro sobre a história dos Estados Unidos. Ele foi almoçar comigo, ele não sabia que o livro era para ele. Ele chegou e disse assim: mas que livro fantástico, começou a ler o livro assim, maravilha. Eu cheguei para ele e disse: olha, fulano, eu trouxe para você. Você não quer morar para os Estados Unidos?
Ele disse, você trouxe para mim? Eu digo, trouxe. Eu trouxe para você ver que a história americana não foi feita divinamente. Não foi o São Sebastião que voltou. São Sebastião que eu estou falando é que a sociedade brasileira é sebastianista. Sebastião era um rei de Portugal que morreu numa guerra na África e que nunca se encontrou o corpo. Então, na nossa cultura, sempre tem a ideia de que Sebastião vai voltar para salvar o mundo. E eu disse para ele, nós não somos sebastianistas mais. Isso já acabou. A história dos Estados Unidos é uma história de guerra, é uma história de briga, é uma história de litígio, é uma história de confronto, porque a democracia não é assim, dizendo assim, mudamos para um regime democrático e acabou. Não, a democracia é respeito ao direito do outro, é respeito ao outro. Isso exige um processo, isso exige, eu falei aqui no início, que existe uma sociedade de abundância também, isso exige crescimento econômico, isso exige políticas de comunicação com as pessoas. Quer dizer, não é uma coisa que você pega uma varinha mágica e diga assim, vamos fazer isso. Não existe. Isso não existe no processo democrático. E o processo democrático ele é complexo, ele é desafiador, porque ele começa dentro de nós. Quando eu falo da necessidade da sociedade se educar para a democracia, eu quero chegar no seguinte, quando eu fui à Europa a primeira vez, eu me lembro que eu cheguei na França e os operários discutiam a história da França, conheciam a história da França muito bem. Conheciam muito bem, conheciam a história da Europa muito bem. E por que eles conheciam? Não era por causa das escolas, era porque os partidos tinham escolas de formação, tinham cursos, havia um interesse em se criar uma cultura de liberdade. Criar uma cultura de democracia, não é uma cultura de resistência, é uma cultura de florescimento. Então, esses exemplos, que em parte estão na história e em parte estão nas nossas vidas, é a dialética desses exemplos, o confronto desses exemplos, que nós vamos ver a juventude do tempo que nós estamos vivendo. Que não é a juventude cronológica, é a juventude de nós termos a possibilidade cada vez maior de construir uma nação livre e de construir um povo livre. Francisco, pegando carona nessa sua explanação, o João, de jornalismo, e a Dulcineia, de letras, perguntam coisas interessantes a respeito da democracia. O João quer saber se uma democracia forte, como nós podemos manter ou conquistar uma democracia forte com espaço para ideias divergentes e com respeito à liberdade individual. E a Dulcineia meio que complementa isso, perguntando se isso não seria possível de se obter com a educação. Seria o único caminho para a aquisição dessa liberdade com responsabilidade, essa democracia forte que almejamos? Olha, a tese da educação é uma tese verdadeira, porém insuficiente. Porque se nós temos um povo educado, mas não temos possibilidades, não temos crescimento para absorver esse povo educado, o mal que eu falei aqui no início, ele vai florescer e vai criar disenções dentro da sociedade. Então, a primeira pergunta que se faz é o seguinte, que educação teremos? É uma educação para uma sociedade democrática ou uma educação só para um emprego especializado? Então, a primeira pergunta é essa, não é a educação como uma varinha de condão, não é como uma panaceia. A educação não vai resolver todos os males. A primeira pergunta é que tipo de educação vamos ter? Vamos voltar no tempo, porque a história ela se repete muito. Quando chegamos ao fim da Idade Média, as universidades, e eu estou falando das universidades europeias, e basicamente as universidades italianas e francesas, elas não tinham cursos das chamadas ciências humanas. Então, nessa época, começa a ser introduzido um currículo diferente, que privilegiava não só as ciências exatas, que continuaram e continuam sendo necessárias ao desenvolvimento tecnológico da sociedade, mas se passou
a se introduzir as ciências humanas. Com que objetivo? Para que as pessoas não só tivessem referências humanísticas, como também para que elas pudessem usar melhor da liberdade. E o que significava usar melhor da liberdade? Significava respeitar o outro nos grandes debates públicos. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, em Florença, havia conselhos comunitários que reuniam mais de 3.000 pessoas. Se vocês olharem que, nessa época, Florença tinha uma população de 40.000 pessoas, é um número quase estratosférico. Então, não há como fugir disso, porque isso volta sempre na sociedade, só que com a onda do mar. A cada onda que bate na praia, a onda é mais forte, porque a liberdade humana é mais do que uma necessidade. Eu diria que a liberdade humana é uma necessidade, uma propensão ao progresso. O homem que, quando ele não é livre, quando ele não se sente à vontade, ou ele não tem um espaço para se manifestar, ele tende a adoecer, ou tende a se organizar e conquistar a liberdade. Então, se nós olharmos a questão da educação, voltando só para concluir, é uma questão, a primeira pergunta é: que educação? E a educação, ela começa por uma educação para a democracia. Quer dizer, a questão humanística, ela precisa permear todo o nosso processo educacional. Como precisa permear o processo de saúde, como precisa permear as ciências, as especializações. Quer dizer, o processo de humanização é que seria a viga mestra de todo esse processo. É o processo humano de ver que nós precisamos criar um ambiente humano para o ser humano, com a liberdade. É esse processo que vai fazer com que as pessoas cresçam e que a sociedade cresça. Para concluir isso aí, eu gostaria de rememorar um ponto. Tem um livro de Aristóteles, que nunca foi um utopista, pelo contrário, sempre foi uma pessoa extremamente racional, que chama-se Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles e ele fez esse livro dedicado a Aristóteles. Então, o que é que ele prega nesse processo, nesse livro? Ele prega que a amizade. Ele diz que os amigos tinham tudo em comum. Só que ele não ficava na amizade no sentido do amigo eu com você. Ele ficava na amizade social, quer dizer, que as pessoas que constituíam um Estado, uma nação, naquela época não existia nação como nós imaginamos hoje, eram cidades-estados, elas precisavam cultivar a amizade para que elas tivessem elos de coesão. Então, o humanismo, que viria a substituir esse processo, é a grande argamassa de uma nova construção social. Quer dizer, não é educação para se ter um diploma, porque essa educação nós já temos. O grande impasse da nossa educação foi a massificação, sem se pensar na qualidade da educação, sem precisar dos professores, sem se pensar em quem educa os professores. Quer dizer, o processo que nós vivemos hoje de liberdade é um processo que precisa ser libertário. É um processo que precisa, de um lado, contemplar a liberdade do indivíduo e, de outro lado, a liberdade fora do indivíduo. Porque é muito complexo a convivência de um indivíduo livre com uma sociedade que não é livre. E só que nós temos hoje uma educação, vamos agora chamar de informal, em grande massa de indivíduos, para que eles sejam livres. Francisco, temos duas perguntas aqui, ambas do Curso de Letras, do Henrique Rodrigues, da Terezinha Cruz. E eu acho que eu posso complementar essa pergunta. Eu gostaria de saber do senhor a sua análise dos movimentos sociais de junho de 2013. E aí, complementando com as perguntas deles, eles temem, né, a ação de grupos radicais, como os black blocs ali, e como o senhor vê esse tipo de ação e tudo mais acontecendo. As manifestações de junho do ano passado, elas ocorreram e foram muito construtivas para a sociedade, porque elas expressaram uma insatisfação desconhecida dos partidos. Elas expressaram uma grande necessidade de participação da sociedade.
E agora nós estamos indo para o terceiro turno das eleições. Não é mais o primeiro nem o segundo turno. É um turno diferente. Então, essas manifestações vão voltar? É uma grande interrogação. Se elas voltarem, elas vão voltar com conteúdo diverso. Ou seja, elas vão voltar com conteúdo organizado. Naquele momento, ao que tudo indica, foi uma expressão espontânea da sociedade. Agora, se elas voltarem, elas não serão mais uma expressão tão espontânea. Elas serão uma expressão organizada. E por quê? Porque a sociedade brasileira ela tem ganho massa crítica no processo. Quanto à violência, existiu naquele processo também algo muito rico. E talvez aí esteja uma das grandes riquezas daquele processo. Isso fez parte de um outro debate que nós tivemos no Mackenzie. Que era o seguinte, a sociedade, na sua grande maioria, aquelas manifestações todas, as pessoas manifestaram ou expressaram um desejo de manifestações pacíficas. E a violência foi não só localizada, como também ela foi, como é que se diz? Ela foi excluída do processo, ela foi isolada do processo. Porque esse é que eu gostaria de deixar uma mensagem vigorosa para vocês. A violência não interessa a democracia. A violência não interessa a liberdade. A expressão da liberdade é a expressão de massas pacíficas que exigem ou querem ou ambicionam mudanças. A violência serve àqueles fantasmas que vocês às vezes trazem à tona, que é da ditadura, que é dos que querem de volta uma democracia, um regime forte, que querem a volta da censura. Ou seja, a violência ela serve sempre às forças que não preconizam uma igualdade social, uma transformação pensando no bem comum. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu não tenho qualquer preocupação, pelo menos nesse momento, com manifestações de violência, porque elas vão ser excluídas naturalmente do processo social, porque elas não constroem o processo social. Elas não constroem o processo social, nem a direita, nem a esquerda. E, sobretudo, a sociedade brasileira, ela, na sua prática histórica, ela não busca o conflito. Ela busca as soluções. Por isso que dividir a sociedade brasileira entre ricos e pobres não dá certo. Nunca deu certo. Entre oprimidos e opressores, não é por aí. Isso, a nossa história diz isso. Porque isso só serve à força repressiva. O movimento Farroupilha não foi um movimento pela liberdade, durou 10 anos. Foi talvez a mais longa manifestação de violência, de guerra civil no Brasil. Se houve uma guerra civil no Brasil, foi aquela. Mas ali era muito mais uma disputa por uma redução de impostos, por um movimento impositivo que transcendeu todas as expectativas e acabou desaguando num processo de violência, mas que seguramente deu uma vida mais longa ao Império. Porque se não fosse aquele processo como ele aconteceu, talvez o Império não tivesse durado tanto. Mas, modernamente, isso que eu queria dizer, é muito mais importante nós pensarmos numa posição civilizada, livre e ampliar os espaços de democracia, do que pensar que você pode recorrer à violência numa sociedade que é democrática. Porque numa sociedade fechada, é aquilo que o Sartre dizia, ao invasor, tudo o que você puder fazer contra o invasor. Agora, se temos uma democracia, por que vamos golpear a democracia? E já temos exemplos disso muito claros. Quando começa a decadência da Itália,
A decadência política da Itália começa no dia que as Brigadas Vermelhas matam o Aldo Moro, que era o homem da social-democracia. Nada em defesa nem contra a social-democracia, mas aquele processo, e nós temos exemplos da história e precisamos aprender com ela, o que levou aquele processo das Brigadas Vermelhas? Absolutamente nada. O que levou o grupo Mannerhof na Alemanha? Nada. Então, nós precisamos, é a minha sugestão, que nós olhemos a história e que é impossível se processar mudanças radicais, apressar a história dentro de uma sociedade democrática. Fora da sociedade democrática é outra discussão, mas dentro de uma democracia como a que nós vivemos, a violência está fora de pauta. O que nós precisamos e o que seria civilizado é ampliar os espaços de civilização. Porque a liberdade, ela é nada mais, como dizia o Freud, Dr. Freud, que era preciso, através da psicanálise, ampliar os espaços civilizatórios. Isso está nos ensaios, em alguns dos ensaios de Freud, e é o que nós precisamos construir. O que nós precisamos pegar hoje no Brasil é transformar o Brasil. Nós temos liberdade de fazer o que quisermos. Temos liberdade para construir, temos liberdade para pensar, temos liberdade para agir. Então, nós precisamos usar essa liberdade e colocar a nosso favor, não contra nós. Porque a violência, o que é que os conservadores são loucos que aconteça? É um surto de violência. Porque a violência, os black blocs, eles nascem nos Estados Unidos, é uma organização internacional, tem raízes na Europa, tem raízes nos Estados Unidos, já destruíram uma cidade inteira nos Estados Unidos. O que eles conseguiram? Absolutamente nada. Então, é preciso pensar historicamente. A violência não vai resolver os problemas da democracia. O que vai resolver os problemas da democracia são manifestações pacíficas e de grandes massas. Quando o professor aqui me fez a pergunta sobre os conservadores, que reuniram 2.000 pessoas, quando eu vi o noticiário, a primeira coisa que eu me perguntei foi quantas pessoas estavam lá. Se tivesse 1 milhão de pessoas, era diferente. Antes do Obama ser eleito, 1 milhão de negros se reuniram em Washington. Isso sim tinha pressão social. Era 1 milhão de negros pedindo igualdade jurídica, igualdade política, igualdade de manifestação. Se nós olharmos a história americana, é um processo inacabado, no sentido de inesgotável, de sem fim de reformas. Porque o que é a construção da liberdade? A construção da liberdade é algo que se faz todos os dias. Fazemos na nossa família, com nossos amigos, na nossa casa, no sentido mais amplo do parlamento. A construção da liberdade não é uma coisa que aconteça por geração espontânea. Francisco, eu acho que o nosso tempo já está no final. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. A gente tem algumas perguntas aqui ainda, que são mais ou menos repetições similares a essas que o senhor respondeu. Vamos passar para o senhor, tá? Para o senhor poder depois dar um encaminhamento, se o senhor tiver um tempo, né, essas perguntas. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos, a participação da professora Tânia, da Andréa Tissimbal, e, é claro, a sua palestra, que foi bastante elucidativa. Tenho certeza que vamos aproveitar bastante do que o senhor disse. Muito obrigado, Francisco. Francisco vai dar uma palavra de despedida para vocês. Olha, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que eu fiquei realmente emocionado de estar aqui nessa noite para falar de liberdade. E eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que foi a minha geração, quando eu tinha a idade de vocês, a defesa da liberdade, das eleições, era clandestina. E vocês não, vocês estão à luz do dia. E o que eu queria sugerir a vocês é que procurem o sol. Porque vocês não estão nos subterrâneos, vocês podem até estar no labirinto, mas é o labirinto da liberdade. Então, e é o labirinto aberto, é o labirinto onde o sol brilha. Então, o que eu sugiro a vocês é que façam como Ulisses. Ulisses, da Odisseia, dormia no covés do navio, justamente para ver o nascer do sol.
Então eu sugiro a vocês isso, que vão rumo ao sol. Porque a liberdade é o sol.